Muito bem, pessoal, finalmente acabaram as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026 e o Brasil tem uma das piores campanhas na sua história, ficando em quinto lugar, coisa que se acontecesse no regulamento ou no formato anterior da Copa com 32 seleções, o Brasil teria que jogar a repescagem para poder se classificar à fase de grupos. Com o aumento de 32 para 48 seleções, o Brasil já está garantido na fase de grupos e quem vai jogar a repescagem é a seleção que ficou em sétimo lugar, que no caso é a Bolívia, que inclusive derrotou o Brasil nessa última rodada. O Brasil que não perdia para a Bolívia há muito tempo, nem mesmo lá na altitude. A Bolívia realmente fez de tudo para ganhar essa partida, para poder voltar a jogar uma Copa do Mundo depois de 31 anos. 32, né? Vai chegar com 32, a última foi em 94. Quando o Brasil foi campeão pela quarta vez, então tem muita gente animada com a possibilidade da Bolívia jogar a Copa. Ela jogou em 30, 50, acho que foram 4 Copas que a Bolívia jogou. Eu perdi a outra no meio do caminho, esqueci agora. Mas teve também 94, quando o Brasil foi campeão pela penúltima vez, o Tetra, o famoso Tetra gritado por Galvão Bueno, que irá narrar a Copa do Mundo, ao que tudo indica, no SBT. Ainda estamos aguardando aí o anúncio oficial, mas parece que o SBT vai transmitir a Copa do Mundo em 2026 e o Galvão Bueno vai ser contratado para narrar os jogos do Brasil e, claro, deve narrar a final por lá também, mas bacana que a gente tenha mais opções, além da Globo, que sempre vem transmitindo a Copa desde que a TV existe, basicamente, e a Cazé TV, que vai ter todos os jogos transmitidos aqui no YouTube, inclusive. Bom, isso é assunto mais pra frente. Mas a gente vai falar aqui hoje, não só dessa última rodada das eliminatórias, onde não aconteceu nada de muito especial, a não ser a classificação da Bolívia com essa vitória sobre o Brasil, numa altitude maior que o normal, não foi em La Paz, na capital da Bolívia, o jogo foi em El Alto, 4.000 metros de altitude, uma altitude absurda, que até mesmo para os jogadores bolivianos é alto demais, mas obviamente eles estão mais acostumados que os brasileiros. E o Ancelotti colocou uma escalação um pouco alternativa, o que pode ter sido até negativo, porque muita gente não tá nem aí para a questão da altitude, né? Aquele torcedor com QI de uma lagartixa. Talvez seja até mais burra que a lagartixa, que ela é um bicho difícil de matar. Bom, o Ancelotti escalou o time então com o Alisson, sendo o único jogador titular do jogo anterior contra o Chile e praticamente da campanha toda, né? Teve algum momento que o Ederson foi titular ali com o Diniz, o começo com o Dorival, mas depois ele se machucou. E agora acho que dificilmente o Ederson vai voltar para a seleção, tendo saído do Manchester City e ido para o Fenerbahçe. Os goleiros convocados foram Alisson, Hugo e Bento. E não teve nem a possibilidade de nenhum dos outros dois entrarem, né? O Bento jogou várias partidas nesse ciclo também, devido às lesões do Alisson e do Ederson. Na minha opinião, não deveria ter sido convocado pelo momento ruim dele no Al Nassr, deve até ser negociado. E o Hugo Souza, apesar de ter sido convocado de novo, ele não entrou em campo em nenhuma partida. O que para o torcedor do Corinthians talvez tenha sido bom, já que ele teve que jogar lá na Copa do Brasil e não foi nem um pouco exigido na classificação do Corinthians nas quartas de final contra o Atlético Paranaense. Agora, quem entrou em campo e foi eliminado na Copa do Brasil foi o Jean Lucas. Foi convocado jogador do Bahia. A princípio ele não estava na lista, foi convocado no lugar do Joelton, que se machucou. E ele entrou no segundo tempo. Não teve muito tempo para mostrar muita coisa e tem a questão de altitude. É uma derrota que já era esperada, então eu acho que ficar condenando o jogador que não serve para a seleção por conta dessa partida é absurdo. Ou até mesmo criticar o Ancelotti, que fez apenas o seu quarto jogo. Foi o primeiro jogo que a seleção perdeu no comando dele, foi o primeiro jogo que a seleção levou gol com o Ancelotti. E foi um gol de pênalti. Pênalti cometido pelo Bruno Guimarães, que o Miguelito, ex-jogador do Santos, atualmente no América Mineiro, sim, o jogador da Série B do Campeonato Brasileiro, marcou um gol contra a seleção brasileira. O Alisson por muito pouco não pegou o pênalti, não sei se a altitude influenciou nisso também, mas quem sabe, né, se o jogo fosse a nível do mar, o Alisson conseguiria evitar esse gol de pênalti, mas a torcida boliviana fez a festa, eles seguraram no segundo tempo, o Brasil não conseguiu ameaçar o time em momento nenhum, o Alisson ainda fez uma defesa espetacular no final do jogo, poderia ter sido 2-0 para a Bolívia. Então aí pros críticos do Alisson, que acha que ele é um goleiro ruim, o Alisson é um bom goleiro, o problema é que a seleção do Tite quase não era exigida, e quando chegava acabava saindo gol, mas eu não considero o Alisson culpado nem por 2018, nem por 22, muito menos por 2018, né? Para muitos ali o Cássio pegaria o chute do De Bruyne, não dá para ter certeza. O Ederson não pegaria, com certeza.
Bom, é isso, a Bolívia ganhou de 1-0 e está na repescagem da Copa do Mundo. Ela ainda vai ter um longo caminho para chegar até a Copa do Mundo, porque a repescagem mudou e agora vai enfrentar mais de um time, mais de uma seleção de outro continente. Eu já vou explicar daqui a pouco como vai funcionar essa nova repescagem da Copa. Então a Bolívia ainda vai ter que cortar um dobrado se quiser ir para a Copa do Mundo e não vai ter altitude a seu favor, nem mesmo nessa repescagem. Bom, então é isso, 1-0, não tenho o que dizer. Não tem mais o que dizer, né? Além do Alisson, Bruno Guimarães também foi titular, que parece que é um dos pilares do time. Apesar de que ele jogou mal a maioria dos jogos ali nas eliminatórias, como o Brasil inteiro, né? É difícil você falar alguém que jogou bem as eliminatórias inteiras. O grande culpado disso, pra mim, se chama Edinaldo Rodrigues, ex-presidente da CBF. Sami chegou agora, parece ter algumas intenções boas, espero que ele cumpra pelo menos a metade do que ele está prometendo. Ainda discordo de algumas coisas que ele vem falando, mas perto do Edinaldo ele é excelente. E aí, sobre os jogadores, cara, a gente só tem o Alisson e o Marquinhos, parece, como titular, né? O Marquinhos é o capitão, desse jogo ele foi poupado, o Ancelotti resolveu testar o Fabrício Bruno junto com o Alexandre. O Fabrício Bruno disse que a altitude não afetou ele, o Alexandre disse que sim, que é horrível jogar na altitude. O Fabrício Bruno disse que pra ele estava tranquilo e mais uma vez exaltou ali o fato dele ser o zagueiro mais rápido do Brasil. Eu nunca vi essa estatística, mas ele disse que é, né? E realmente é, né? Teve aquele lance do Brasileirão que ele foi pra cima do Neymar e acabou tomando um corte seco, é horrível. Mas no final a jogada não deu em nada também, né? E o Neymar é outro que não foi convocado ainda pelo Ancelotti. Vamos ver na próxima data FIFA. O Brasil joga 2 amistosos em outubro contra Japão e Coreia do Sul lá em Tóquio. Vamos ver se o Neymar vai estar na lista. Ele tem que fazer por onde no Santos. E o Santos precisa muito que ele ajude o time também, né? A seleção precisa do Neymar? Não sei, nós temos outros jogadores que podem resolver. Agora o Santos precisa muito do Neymar. E sim, seria excelente o Brasil contar com o Neymar bem fisicamente, mas ele nunca mais vai ser aquele jogador que ele foi até 2022. O de 2022 já não era o mesmo de 2018, mas ainda era muito bom. Esse ainda é bom? É bom. Acho que ainda é acima dos outros. Questão de talento não se discute. O talento do Neymar é superior a todos os jogadores brasileiros da atualidade. Nem mesmo o Vinícius Júnior, que ganhou o Bola de Ouro, não dá pra comparar. O Neymar é muito mais talentoso que ele e na seleção sempre foi mais decisivo, né? O Vinícius ainda tem que demonstrar muito na seleção e não jogou essa data FIFA nem contra o Chile, nem contra a Bolívia, já que ele estaria pendurado e não jogaria no Maracanã. E certamente se ele estivesse em campo aí na altitude, ele também não ia fazer nada, como o Samuel Lino não fez. Foi um dos piores em campo, inclusive, mas é isso, né? Belíssima estreia pra ele. Acho que ele não queria estrear ali, né? O Luiz Henrique jogou muito contra o Chile, talvez tenha sido um dos jogadores que eu possa dizer que foi muito bem sempre que entrou nas eliminatórias. Mas ele não teve presente desde o começo, né? E até depois que ele entrou ali com o Dorival, na época que ele estava ali voando no Botafogo, foi o Rei da América e tudo, quando ele saiu pro Zenit, ele não voltou mais. O Ancelotti convocou ele agora, não convocou da outra vez. E ele jogou muito bem contra o Chile, mas lembrando, o Chile é a pior seleção do continente e estava com o time já todo alternativo, pensando em como será o próximo ciclo. É uma nova geração chilena que não chega aos pés da geração anterior. Mas que nessa última rodada conseguiu empatar com o Uruguai. O Uruguai também já nem aí pra nada, como o Brasil também não tava. Então é isso, né? Eu vi muita gente, muito torcedor aí dos famosos QI de lagartixa. Eu acho que eu tô falando lagartixa errado até, né? Falei lagartixa. Falando que os jogadores saíram rindo após a derrota pra Bolívia. Cara, o jogo não valia nada pro Brasil. Nada. Os bolivianos estavam comemorando como se fosse o título da Copa do Mundo. E eles nem se classificaram para a Copa ainda. Eles vão ter que jogar repescagem. Mas só de chegar a repescagem para eles já é uma vitória. Porque a Bolívia, a gente é acostumado a ver Bolívia e Venezuela sempre nas duas últimas posições. Agora, com o aumento do número de vagas e com a péssima geração chilena e a da Bolívia também não é boa, já teve melhores, né? O Marcelo Moreno, que é brasileiro, boliviano, né? Quantas vezes ele foi um dos artilheiros das eliminatórias, mas nunca conseguiu levar a Bolívia para a Copa. E agora que ele se aposentou, a Bolívia vai. Pelo menos para a repescagem, né? Então, as duas piores seleções dessa vez foram Peru e Chile. O Chile conseguiu empatar com o Uruguai, assim como para o Brasil esse jogo não valia nada, mas o Uruguai pelo menos não perdeu, né? O Peru, que foi ali o vice-lanterna, perdeu para o Paraguai de 1-0 em casa. O Paraguai está classificado diretamente para a fase de grupos, depois de 16 anos vai voltar à Copa do Mundo, jogou a última em 2010.
O Equador venceu por 1-0 a Argentina. E a Argentina, cara, eu tenho certeza que os jogadores argentinos não saíram. Eu não vi o jogo, né? Só vi o jogo do Brasil mesmo. E nossa, que tortura. O grande jogo da rodada certamente foi Venezuela e Colômbia. Quase que eu torquei pra esse. 6-3 para a Colômbia. A Venezuela também lutava por uma vaga na repescagem. Precisava vencer. Ou pelo menos empatar. E a Bolívia também empatar. Mas como a Bolívia estava vencendo, a Venezuela tinha que vencer a Colômbia também. E levou 6-3 em casa num jogo maluco. 4 gols de Luis Soares, que não é, obviamente, o Luizito Soares do Uruguai, né? O Luis Soares colombiano. E a Hermina, ex-Palmeiras, marcou um gol também. O John Córdoba, do lado da Venezuela, teve gol do Rondon, gol do Josef Martinez, que são os principais jogadores do time, no ataque. E o Segovia, que tinha aberto o placar com 3 minutos. Aí com 10 a Colômbia tinha empatado, o Josef colocou a Venezuela na frente de novo. E aí veio a enxurrada de gols da Colômbia até terminar 6-3. E nos outros jogos da última rodada... Aliás, é isso, já foram todos, são só 5 jogos mesmo. Então a Argentina perdeu pro Equador. Tenho certeza que os jogadores podem ter até saído rindo também do jogo. E, pô, a Argentina é atual campeã do mundo, atual campeã da Copa América, 2 vezes seguidas. Fez uma eliminatória muito boa, liderou com folga. Então os torcedores argentinos não estão nem aí, né? Com essa derrota pro Equador. Com um gol de pênalti também, assim como foi a derrota do Brasil, o gol do Ener Valencia, que vai sair do Internacional rumo ao futebol mexicano. Mas na seleção equatoriana, apesar de ter perdido aquele pênalti na Copa América, que inclusive eliminaria a Argentina na semifinal, mas na seleção equatoriana ele ainda consegue ter bons números e vai para mais uma Copa do Mundo. A classificação final das eliminatórias então teve a Argentina em primeiro lugar com 38 pontos, o Equador com 29 em segundo lugar, a Colômbia ficou em terceiro com 28, o Uruguai também com 28 em quarto, o Brasil também com 28 em quinto e o Paraguai também com 28 em sexto. Olha só, 4 seleções empatadas em número de pontos. A Colômbia ficou à frente ali pelo saldo de gols, que foi igual ao do Uruguai, número de vitórias também. Então a Colômbia fica à frente por ter sofrido menos gols que a seleção Uruguai. Aliás, ter marcado mais gols. Marcou 28, o Uruguai marcou 22. Então essa última rodada foi importante aí para a Colômbia ficar em primeiro lugar. Marcou 6 gols e ficou com um ataque melhor do que o do Uruguai. Na defesa, o Uruguai teve até uma defesa melhor, foi a segunda melhor defesa das eliminatórias. A terceira, aliás, a melhor foi a do Equador. O Equador sofreu apenas 5 gols nessas eliminatórias. A Argentina levou 10 e o Uruguai levou 12. O Brasil sofreu 17. Com o Tite a gente não sofria nem 5, né? Era nível Equador ou até melhor, na verdade, né? Nós tínhamos grandes zagueiros também, Thiago Silva, Marquinhos. Hoje ainda acho que temos bons zagueiros, apesar de um dos melhores deles, que é o Militão, tá machucado. Mas temos aí Marquinhos, Magalhães. O Marquinhos pode não ter vivido o seu melhor momento na seleção nos últimos tempos, mas tá jogando muito no Paris Saint-Germain e acho que foi bem nesses últimos jogos. Eu não sei nem por que o Dorival, ou melhor, o Ancelotti colocou ele nesse último jogo contra a Bolívia, né? Já tava 1-0, não sei por que colocou o Marquinhos em campo, mas colocou ele no final e o gol não saiu enquanto ele estava em campo, foi de pênalti de qualquer maneira. Bom, essa campanha ruim do Brasil se deve a Edinaldo Rodrigues, as escolhas péssimas de treinador. Não escolhas péssimas, né? Quando o Dorival foi contratado, eu vi boa parte da imprensa aceitar, até mesmo a loucura que foi o Diniz dirigir o Fluminense e a seleção ao mesmo tempo. E eu não vou citar o período do Ramon Menezes, que foi antes das eliminatórias, foram amistosos, e onde o Brasil também foi muito mal com o Ramon Menezes, que francamente não dá, né? Ele continua lá na seleção sub-20, onde também faz um trabalho muito ruim, inclusive deixando a seleção fora das últimas Olimpíadas. Então os treinadores têm sua parcela de culpa, tanto o Diniz quanto o Dorival, o Ancelotti menos, foram 4 jogos e não dá pra culpar ele por nada, né? Por ter perdido pra Bolívia, a seleção já estava classificada. Agora é esperar que ele entregue um trabalho bom daqui pra frente para o Brasil ter alguma chance na Copa do Mundo. Eu disse na live anterior que o Brasil pra mim hoje é o 6º favorito e a FIFA divulgou o seu ranking, o Brasil está justamente em 6º lugar. Pra mim o ranking casa muito com os favoritos à Copa. A Espanha tá em primeiro, pra mim é a grande favorita. A França tá em segundo, finalista das 2 últimas Copas, campeã em 2018. Um elenco absurdo. Quem tá em terceiro é a Argentina, atual campeã do mundo, atual campeã da Copa América e tudo, né? Vem arrastando todos os títulos ultimamente. Um time muito bom também, muito bem treinado.
Em quarto está a Inglaterra, em quinto está Portugal. Eu trocaria a posição de Portugal e Inglaterra. Acho que Portugal está à frente da Inglaterra e para mim tem mais chance de ser campeão do mundo do que a seleção inglesa. Mas a seleção inglesa hoje para mim tem um time melhor que o Brasil, apesar de ter trocado de treinador há pouco tempo também. Mesmo que o Southgate para mim fosse um treinador bem limitado e tenha atrapalhado a Inglaterra a ganhar um título nesses últimos anos, né? Levou a seleção bem longe, semifinal da Copa 2 vezes, final da Eurocopa 2 vezes, ele perdeu todas e ele errou muitas decisões. Mas a base já estava muito mais estabelecida do que está a seleção brasileira, que não tem um time hoje de 11 titulares absolutos, né? A Inglaterra tem uma base muito boa. Então, para mim, essas 5 seleções que estão à frente no ranking também estão à frente na chance de ser campeã do mundo. Então é isso. Paraguai, Argentina, Equador, Colômbia, Uruguai, Brasil e Paraguai já estão na Copa. A Bolívia vai disputar a repescagem. Ficaram fora Venezuela, Peru e Chile. A pior defesa das eliminatórias foi a da Bolívia, sofreu 35 gols. Ela teve 6 vitórias e teve uma vitória que foi fora da altitude, tá? Conseguiram vencer fora de casa nessas eliminatórias. 2 empates e 10 derrotas. A Venezuela até perdeu menos, só que empatou mais. A Bolívia teve 2 empates. É o que eu sempre falo em campeonato de pontos corridos. Às vezes, 3 empates é pior que uma derrota. Porque se você tem uma derrota e vence 2 jogos, você faz 6 pontos. Se você tem 3 empates seguidos, você toma 3 pontos, né? Bom, o Lionel Messi terminou como artilheiro das eliminatórias, ele que ainda não sabe se vai ou não jogar a Copa do Mundo 2026. Acredito que ele vá. Jogou o ciclo inteiro, foi para a Copa América, jogou quase todos os jogos das eliminatórias, a não ser quando ele teve machucado. Então, acho muito difícil que o Messi não esteja presente na Copa, até porque jogando nos Estados Unidos hoje, ele seria um dos embaixadores da competição, né? E vai ter a chance de ganhar a Copa de novo. A Argentina tem muita chance, como eu falei, tá lá em terceiro do ranking. E eu coloco como uma das favoritas também a ser campeã. De novo. Então, acredito sim que teremos Messi na Copa do Mundo, como teremos também, obviamente, Cristiano Ronaldo em busca desse título inédito e em busca do 1000º gol. E Portugal com muita chance também de ser campeão. Se o Neymar vai estar ou não, né? Ele que é mais novo que os dois, o Messi vai chegar na Copa com 39 anos, o Cristiano vai chegar com 41, o Neymar vai chegar com 34, mas a gente não sabe se ele vai estar lá ou não. É uma dúvida. O Luiz Dias foi o segundo artilheiro das eliminatórias com 7 gols. O Miguelito teve 7 gols também, boliviano, o último gol marcado contra o Brasil nessa última rodada. Ener Valencia ficou com 6 gols e o Rondon da Venezuela ficou com 6 também. James Rodrigues, líder de assistências com 7 passes para gol, sempre jogando muito na seleção e pouco nos clubes. E aí teve 2 jogadores com 4 assistências, o Soteldo da Venezuela e o Maximiliano Araújo do Uruguai. Enzo Fernandes ficou com 3 assistências, assim como Julian Álvares, Lionel Messi, Luiz Dias, Moisés Caicedo, Neymar, De La Cruz e Roberto Fernandes. Roberto Fernandes da Bolívia. Ninguém tomou mais cartões amarelos que José Andrés Martínez da Venezuela, jogador do Corinthians. E cartão vermelho ninguém sofreu mais que um não. O único jogador do Brasil a tomar cartão vermelho foi o Joelinton. E só para explicar aqui o formato das eliminatórias, onde temos por enquanto só a Bolívia e a Nova Caledônia confirmadas, ainda estamos aguardando quem será o representante africano, as 2 seleções que vêm da América Central, e no caso da Europa, a repescagem é feita entre eles lá mesmo, eles não vão jogar contra esses times do resto do mundo. Então o formato é o seguinte, uma semifinal, vai ter um sorteio, a gente não sabe quem a Bolívia vai pegar ainda, pode ser a Nova Caledônia, pode ser um time da América Central ou da África. Eu acho que ela gostaria obviamente de pegar a Nova Caledônia, né, que nunca disputou uma Copa e está tendo a chance aí pela primeira vez a equipe da Oceania, a Nova Zelândia já está classificada. Então vai ter a semifinal 1, semifinal 2, definido no sorteio, depois uma final para decidir quais serão as 2 seleções que vão sair dessa Copa, dessa repescagem, para disputar a Copa do Mundo em 2026 no México, nos Estados Unidos e no Canadá. A Bolívia disputou a sua última Copa do Mundo em 1994 e jogou 3 edições. Eu falei que foram 4 anteriormente, eu até acertei os 3 anos, então não foram 4. Foram 1930, 1950 e 1994. Em 30 e em 50 o Uruguai foi campeão, em 50 inclusive aqui no Brasil, né?
e 94 o Brasil foi campeão lá nos Estados Unidos. Então é uma coincidência muito boa aí para a seleção brasileira. E fora quem diz que o Brasil, quando chega mal na Copa do Mundo, costuma ser campeão, eu não sei, não estou com uma expectativa muito alta, mas é aquilo, o cemitério do futebol está cheio de favoritos. Para mim o Brasil hoje está em sexto no ranking de favoritos, e ainda pode ser surpreendido porque eu não estou considerando a Croácia, mas o Brasil pode muito bem perder para a Croácia de novo, ou uma seleção europeia da vida aí. Se for contar a ordem alfabética, né, que o Brasil perdeu em 2014 para a Alemanha, letra A, 2018 Bélgica, letra B, 2022 Croácia, letra C, corremos riscos de ser eliminados pela Dinamarca, mas a Dinamarca ainda não está na Copa. Então vamos aguardar aí o sorteio da repescagem, o sorteio da fase de grupos, e a Copa do Mundo vem em 2026, junho, 48 seleções. Vamos aguardar aí e ver o que será o futuro do Brasil e da seleção brasileira, né? Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, se inscreve no canal de lives na descrição para acompanhar todas as lives falando de futebol toda segunda e sexta. Eu te vejo lá.